Bendito e exaltado seja o seu santo nome nessa noite. Rendemos graças a Ti pelo privilégio do seu amor por nós. E digo sim, é um privilégio. Apesar de nós sermos quem somos, o Senhor nos ama. Por isso a nossa gratidão nessa noite. Gratidão também pelos irmãos que estão aqui hoje para ouvir da sua palavra. Não da minha, mas da sua palavra. Que verdadeiramente os ouvidos estejam atentos à sua voz. E que o coração seja um terreno fértil para que essa palavra plantada aqui hoje permaneça e gere frutos que possamos colher lá na frente, a 10, a 100, a 1000 por um. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo amado João, que quando chega nesse momento tem a visão daquilo que o mestre o diz ou fala. João está na ilha de Patmos, por volta de 90 anos de idade, isolado numa ilha rochosa. E é interessante que a história vai contar que Diocleciano, que veio após Nero, Diocleciano, ao contrário de Nero, Nero queria perseguir os cristãos. E enquanto perseguia os cristãos, matava os cristãos, pendurava como tocha nas ruas de Roma. Mas Diocleciano não queria isso, ele queria ser adorado como Deus. Ao contrário de Nero, que pregava perseguição, Diocleciano queria ser adorado como Deus. E como alguns não se corromperam, alguns não se curvaram diante dessa vontade, então a história diz, através de Tertuliano, no século I, que Tertuliano conta a história que Domiciano pega João e joga ele dentro de um tonel de óleo quente e nada acontece. Imagine alguém estar dentro de um tonel de óleo fervendo e o Espírito de Deus está com ele e nada acontece. A roupa não é queimada, nenhuma queimadura na pele, e é retirado dali. E não podendo matar João, o que ele faz? Fisicamente eu não posso te matar, mas eu posso matar a sua identidade. Fisicamente eu não posso acabar com você, mas eu posso te isolar numa ilha prisional, onde ninguém mais vai se lembrar de você. Você vai carregar pedra aos 90 anos, construir prisão naquele lugar, e manda João para uma prisão, numa ilha isolada, cheia de rochas. E é nesse contexto, João, sem se curvar aos caprichos daquele governador, entendendo que o Senhor Jesus é o único digno de ser adorado. Você pode dizer amém? É o único digno de ser adorado. João está na ilha de Patmos e enquanto está lá ele tem uma visão. E nessa visão o Senhor aparece para ele e diz: olha, escreva cartas às 7 igrejas. Existia naquela região 7 igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, Jesus é categórico em dizer: vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos. É interessante que algumas pessoas pegam esse versículo e dizem o seguinte: olha, João está escrevendo o que Jesus está dizendo, e Jesus está dizendo o seguinte: tem uma galera que é quente, fervorosa, agitada, animada, avivada, e tem um povo que é frio demais. Não é nada disso que Jesus está falando. E vou dizer por quê. Me pergunte por quê. Fala, por quê? Só se todo mundo perguntar, né? Tem um pregador que fala isso, né? Só vou falar se todo mundo perguntar, né? Então todo mundo, por quê? Vai. Por quê? Então, nessa região em Laodiceia, ela está na fronteira com alguns lugares, dentre eles Hierápolis, que era uma cidade que tinha águas termais muito quentes, que servia para cura, para tratamento. Então as águas termais, que eram muito quentes, desciam para aquela região. E tinha a região de Colosso, que tinha água muito fria, muito gelada, que também servia para refrigerar o povo. Então, na verdade, o que Jesus está fazendo é um paralelo. Olha, nós temos nessa região água quente que serve como um bálsamo, como tratamento, e vocês não são as pessoas que tratam de ninguém. Vocês não cuidam, vocês não são aqueles que são capazes de curar ninguém. E por outro lado, vocês são aqueles também que não trazem mais refrigério nenhum. Mas quem é morno foi porque um dia ou foi quente ou um dia foi frio.
Não tem como ser morno se não foi frio ou foi quente. Então Jesus está falando aqui, olha, e a gente usa esse versículo para falar para não crente. Não é? Você não é frio nem crente, você é morno. Não é quente, você é morno, né? A gente fala isso para não crente. E Jesus no verso 20 vai dizer o seguinte, olha, eu estou escrevendo a igreja de Laodiceia, eu estou à porta batendo, igreja, e vocês não me deixam entrar, porque o dia que eu entrar eu vou cear com você. Então Jesus não está falando para não crente, Jesus está falando para crente da igreja de Laodiceia. Amém? Você está comigo? Você é o crente da igreja, amém? Então essa palavra é para você hoje. Amém? Então a gente veio aqui conferir se você, aleluia, tem sido comprometido ou não. E aí Jesus traz para a gente alguns aspectos. Primeiro, o que é ser crente quente nos dias de hoje? Pastor, o meu comprometimento, ele veio porque eu ainda estou vivendo o primeiro amor. Quem se lembra do primeiro amor, levanta a mão. Você se lembra o dia que Jesus te alcançou? Como foi? Aquele dia que você ficou emocionado, sim. Talvez tenha chorado, sim. Mas aquela chama permaneceu no seu coração. Porque tem culto que a gente vai que até a gente fica emocionado. Mas ao passar da porta, depois do abraço, a gente esquece de tudo. Isso é só emoção. E naquele dia, quando Jesus nos capturou, Jesus nos encontrou, Jesus nos arrebatou, isso não foi só emoção de momento, aquilo persistiu por dias, por meses, por anos, e talvez esteja até hoje. Então o que Jesus está dizendo aqui, olha, nós precisamos daqueles crentes que a chama foram acesa no primeiro amor. Nós precisamos dessa igreja, na minha igreja, aqui não tem crente morno, só na minha igreja. Na minha igreja tem muito crente morno, que já passou pelo primeiro amor, mas esfriou demais, ao ponto de ser morno. Então esse crente que é quente, que é caloroso, é aquele que você olha e ainda tem brilho nos olhos. Não sei se você cruza com pessoas na rua, que você fala assim, eis um servo do Senhor. Já aconteceu contigo? Às vezes eu pego um Uber, de vez em quando eu pego um Uber, e aí eu olho para a cara da pessoa e falo assim, ô glória, sem ele falar nada. O semblante é de paz, o sorriso é de alegria, porque está vivendo esse momento de fogo no coração. Está vivendo esse momento em que, se ele encostar, se eu fosse pentecostal eu podia falar isso, se ele encostar, saia pulando. Os pentecostais aí que gostam, né, Ferrugem? Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas estão tão cheias do Espírito Santo de Deus, tão avivadas, tão quentes, que aquela palavra, aquele sorriso já traz paz no olhar. Quem está entendendo, diga amém. E aí essas pessoas, elas continuam pelas nossas igrejas. Pode ser que na minha igreja tenha uns 3 ou 4 ainda assim, que amam demais, intensamente ao Senhor, ao ponto de essa brasa que está no coração, em contato com outra brasa não tão quente assim, possa fazer pegar de novo. A igreja precisa de crentes que estão cheios do fogo de Deus. Os crentes que são cheios do seu Espírito, e esse Espírito traz calor e vida. E aí, talvez tenha gente aqui assim, e digo talvez, porque o tempo faz com que muitas das vezes esse calor vá diminuindo. Cadê Tati? Hoje eu trouxe. Eu fui ali rapidinho. O tempo é um problema para nós. E eu queria te dizer o seguinte: se você já tem mais de 2 meses na igreja que Jesus te alcançou, mas quem tem mais de 2 meses aqui? Tem mais de 2 meses? Eu queria te dizer que você deveria estar irradiando esse amor para outras pessoas. Por que 2 meses? Porque 2 meses é o tempo de você entender quem você é no Senhor e entender a única palavra que Jesus deixou de missão para a igreja.
Não foi, desculpa, pastor Tiago, não foi culto, conferência de comprometimento, não foi chá das mulheres. Jesus, isso é bom? Ótimo. Para juntar gente e pregarmos o amor de Deus, ótimo. Mas a única coisa que Jesus deixou para nós fazermos é irmos e fazermos discípulos de toda a criatura. E se a gente já tem 2 meses de igreja e não está fazendo, está errado. E fazer discípulo é o principal alvo do comprometimento do crente. Nós precisamos estar comprometidos com essa missão. Pregar o evangelho a toda criatura. Eu vejo tanta gente sedenta e tanta gente precisando da palavra do Senhor, e eu vejo tanto crente de boca fechada. E isso é um problema. Às vezes eu chego lá no trabalho, e eu trabalho lá em Madureira 2 vezes por semana, num call center, e aí eu chego lá e as pessoas já me cercam, e não tem nada a ver comigo, tá, gente? Não tem nada a ver comigo. E aí as pessoas gostam de... Eu estou sentado numa mesa, aí daqui a pouco cria uma rodinha, as pessoas estão conversando, batendo papo, porque eles querem ouvir qual é o seu pensamento em relação àquilo, qual é o pensamento cristão em relação àquilo. Eu não sei se acontece com você, se você agrega pessoas, sabe, ao seu lado, porque um crente precisa agregar pessoas, porque só agregando pessoas nós falaremos do amor de Deus para elas, através de palavras, através de gestos, através de ações. E se a gente está repelindo as pessoas, algo tem errado naquilo que está dentro de nós, porque Jesus não repelia, Jesus juntava. Se você for ver o texto e analisar os textos, foi: Jesus está sozinho, depois Jesus chama alguns discípulos, depois Jesus tem 70, depois Jesus tem 120, depois Jesus tem multidão, e Jesus ia atraindo gente, e a gente vai dispersando as pessoas. Está errado. O nosso compromisso com o evangelho de falar desse amor e viver esse amor precisa ser agregador. Quem está entendendo? Precisamos ser agregador de pessoas que têm o mesmo propósito, gerar vida no Senhor. Esse é o nosso compromisso. Precisamos carregar esse fogo dentro de nós, essa vontade de fazer discípulos, essa vontade de falar do amor de Deus. E eu queria te dizer o seguinte: Deus tem verdadeiro prazer em pessoas que estão disponíveis para fazer a obra dele. Talvez você se pergunte: Deus não tem mandado ninguém, está disponível? Você está disponível de verdade? Eu conheço gente disponível que nem é crente, e Deus usa. Que é isso, pastor, que você está falando? Deus usa. Deus usa quem quer da forma que quer. Eu tenho uma tia lá em Minas, que é tia da minha esposa, que Deus usa ela poderosamente, católica. E Deus usa por quê? Porque ela é disponível. Ela é daquela que passa na rua, se tem alguém no meio da rua, cidade do interior é diferente, né? Mas se tem alguém dormindo na rua, ela bota dentro de casa. Quando o marido chega, fala: ué, mas aquela camisa não é a minha, nova? E ela fala assim: eu ia dar roupa velha para o rapaz vestir. Está entendendo? É muito surreal para a gente isso, né? Isso é amor de Deus. É dar o melhor para o outro. Sabe, talvez ela tenha entendido coisas que a gente não vai entender de jeito nenhum a vida toda. Sabe? Porque amar pessoas vale a pena. Mas só ama pessoas quem tem um coração cheio do fogo de Deus. E é comprometido com essa verdade. E aí a gente está falando que Jesus diz: olha, você é quente. Mas aí Jesus está falando também: se você é frio, gelado, como as correntes que descem das águas de Colossos. Essa água que refrigera, porque lá também é deserto, mas tem água fresca. Lá é deserto e tem água gelada. Lá é deserto e tem uma água que serve para matar a sede, para dar para o gado, para que eles se alimentem e eles não morram. Então, na verdade, muitas das vezes nós precisamos ser quente, mas nós precisamos ser refrigério para as pessoas. E nós não temos sido refrigério para ninguém. As pessoas chegam com problemas para nós e parece que elas saem piores, porque a gente não consegue dar água viva para ela. E a água viva é a água que refrigera a alma e traz paz. Você está entendendo? Então nós devemos ser quentes sim num momento, nós devemos ser frios sim num outro momento, nunca mornos.
A gente não pode estar no meio do caminho. E o meio do caminho é: eu nem falo de Jesus, nem refrigero nada para ninguém. Eu nem falo de Jesus e nem trago vida nenhuma. O que eu faço? Eu sou um crente domingueiro. Eu sou um crente de conferência de quarta-feira. Eu vou na igreja e o meu culto e a minha vida cristã se resume ao que eu vivo dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem fé, tem santidade, tem reverência. Mas Jesus não nos chamou para vivermos esse evangelho dentro da igreja. A igreja é a reunião dos santos, a fim de que um possa cativar e dar força para o outro, ao ponto de na segunda-feira você viver isso que foi pregado na quarta e no domingo. Porque o evangelho ele precisa ser prático. Nosso evangelho precisa sair do campo das ideias. Eu entendi o que o pastor falou e ficou aí, não valeu de nada. O nosso evangelho precisa ser vivido na segunda-feira. Quando eu chegar em casa no domingo de noite e o meu esposo, minha esposa, meus tios, meus primos estão lá no bar bebendo e chegam em casa arrumando confusão, como é que eu vou proceder? Eu preciso viver o evangelho aí, não dentro da igreja. Eu preciso viver um evangelho prático, que eu seja quente para quem precisa, mas que eu seja refrigério da alma para quem precisa também. Porque enquanto eu sou omisso, pessoas estão caminhando diretamente para o inferno. Enquanto eu sou morno, pessoas estão morrendo ao meu redor e eu não tenho feito nada. Está na hora de ser quente e ser frio. Talvez você tenha entendido esse versículo errado a vida toda. Você nunca quis ser frio, mas você pode ser refrigério para as pessoas que precisam. Você pode ser água gelada para as pessoas que estão com sede, sede de Deus. Está calor aqui? Talvez esteja. E tem gente sentindo o calor do inferno nesse momento, porque a gente não foi refrigério. Tem gente vivendo no calor do inferno hoje, porque simplesmente nós fomos omissos. Vou confessar um pecado, queridos. A palavra de Deus diz: confessai os seus pecados uns aos outros, para que sejais sarados ou curados. Um belo dia Deus me deu uma palavra. Falou assim: vai lá no hospital, no Rio de Janeiro, onde a sua prima tia está internada. São os últimos dias dela. Deus me deu essa palavra. E era uma segunda-feira ou terça. E aí passou a terça e eu não fui. Passou a quarta e eu não fui. Na quinta-feira eu liguei para minha mãe: mãe, fulana de tal ainda está internada lá, está em estado grave. Ela teve uma melhora, mas os médicos acreditam que é uma melhora para partir. Já está se despedindo da família. Se eu fosse, você ia lá. E minha mãe está chegando para a igreja agora. E passou a quinta. E eu falei: eu vou no sábado, quando eu estiver mais descansado. No sábado de manhã chega a notícia: faleceu. Estou confessando um pecado aqui para vocês. Eu vou dar conta dessa vida. Quem está entendendo? Eu vou dar conta dessa vida. Sabe por quê? Eu estava cansado demais, preguiçoso demais, para viver o evangelho de verdade. Não é da boca para fora, não. Aquele evangelho que ninguém precisa saber, mas você está agindo em prol do reino. Sabe? Já contei aqui, vou repetir. Uma vez um irmão me ligou e falou assim: olha, preciso que você venha aqui em casa hoje. Era um domingo, 97, era um domingo de dezembro. O Flamengo tinha sido campeão com o gol do Adriano, Ronaldo Angelim, melhor dizendo. Gol do Ronaldo Angelim, campeão brasileiro contra o Grêmio no Maracanã. Vi o jogo do Flamengo, fizemos churrasco, fui para a igreja. E no final do culto eu voltei para casa para tomar um banho e dormir o sono dos justos. E essa pessoa me liga 10 horas da noite: eu preciso falar com você hoje. E eu falei: quarta-feira a gente se vê? Preciso hoje, quarta-feira a gente se vê. Tomei banho, fui dormir, porque eu tinha que pegar no trabalho 7 horas da manhã, lá no Engenho de Dentro.
Peguei um ônibus 5h30 da manhã, quando eu ia subir a ponte, o telefone toca. Era o primo dele, fulano de tal, tomou um pote de chumbinho, 5 litros de vinho e tentou se suicidar. Está entre a vida e a morte no hospital, na Clínica São Gonçalo. Eu desci do ônibus, peguei um ônibus de volta, parei na Clínica São Gonçalo. No banheiro do hospital eu me ajoelhei e orei a Deus para que ele não morresse. Já entrou no banheiro de hospital? Já ajoelhou num banheiro de hospital? Porque eu queria que ele vivesse? Não, porque eu estava sentindo remorso. Remorso por não ter dado ouvidos à voz de Deus que me disse: quando alguém precisar de você, você vai lá e cuide, não seja morno. Isso tem 20 anos, queridos. A minha tia deve ter uns 21, 22 anos atrás isso. Desde esse dia, eu decidi no meu coração: a preguiça não pode me parar. O cansaço não pode me parar. Porque se Deus tem colocado pessoas no meu caminho, é porque Ele entende que eu tenho algo para ajudar na situação. Mas você precisa estar disponível para isso. Se você não estiver disponível nas mãos de Deus, você vai continuar sendo morto, domingueiro, morno. E aqui, talvez Jesus tenha te trazido aqui hoje para ouvir somente isso, querido. E eu não vou me alongar, não. Talvez nesse tempo eu tenha aprendido, e aí é meu, tá? Tem um monte de pastores aqui que podem nem concordar comigo. Eu tenho aprendido que depois dos 20, 30 minutos o povo dispersa, não está nem mais escutando o que você está ouvindo. Por isso não vou me alongar. Mas eu queria que você firmasse um compromisso com Deus para deixar de ser morno. Para verdadeiramente colocar o coração diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou disponível. E depois que você, aleluia, que você disser que está disponível, você vai ver como Deus vai mover situações para que você entre de solo e pregue o Evangelho em lugares e situações e pessoas que você nem imagina. E Deus vai fazer maravilhas através de você. E aí, pastor Tiago, me permita repetir um verso que eu gosto muito, e por onde eu vou eu gosto de falar sobre isso, porque isso mexeu muito comigo, e eu vou finalizar. O texto diz que Jesus mandou o barco ir com os discípulos, e tem tempestade, tem vento, tem soprando, batendo, trovoada, e aí os discípulos estão lá, e é alta madrugada, e remando e tirando água do barco, porque os barcos não são como hoje. Tirando água do barco, o barco está prestes a ir a pique. E aí alguém falou: olha, é um fantasma. E alguém falou: não, é o mestre. Se é o mestre, manda vir ter contigo. Vem, Pedro. Melhor dizendo: mestre, és tu? Sim. Posso ir ter contigo? Vem. E Pedro vai. Pedro bota o pé fora do barco. Imagina a situação, né? Porque só quem viveu o milagre sabe como o milagre é difícil. E Pedro bota o pé e bota o outro e vai caminhando, e você conhece o texto, e começando a olhar para o vento, olhar para a tempestade, o texto vai dizer: e começando a afundar, vírgula, clamou a Jesus. Jesus pega Pedro pela mão, conduz ao barco, e a história acaba. Vento acalma, tempestade para, e é isso que acontece. Não é isso? Amém? Começando a afundar. Jesus poderia tirar Pedro da água com a água até o nariz, o pescoço, poderia também. Só que Pedro ia sofrer muito mais, né? Porque quando a água está no tornozelo é uma coisa, mas quando a água está no nariz é outra. Então Pedro clamou a Jesus no começo. Aleluia, eu aprendo muito com isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar não, para finalizar. Quem viveu o milagre ali foi quem? Pedro. Pedro caminhou sobre as águas, amém? É milagre caminhar sobre as águas? Alguém já caminhou aqui sobre as águas? Não? Então é milagre caminhar sobre as águas. Quem participou do milagre foi Pedro. E quem viu o milagre? Os outros discípulos viram o milagre? Amém? Amém. Pedro foi participante do milagre e os outros discípulos viram o milagre. Você está comigo aqui, amém? Amém. O que nós mais encontramos na igreja hoje em dia são pessoas disponíveis nas mãos do Senhor, que são participantes direto do milagre.
Por que disponível? Se, além de Pedro, João fala para ele assim: mestre, deixa eu ir também. Tiago fala assim: mestre, eu posso ir também. Você acha que Jesus falaria o quê? Vem. Mas só Pedro teve coragem e disponibilidade para ir, então só Pedro viveu o milagre. Então só quem tem disponibilidade para ir vai viver o milagre. E os outros? Os outros vão contar o milagre que aconteceu na vida de quem é disponível. Os outros vão falar sobre o milagre que aconteceu na vida de quem é disponível. Talvez você veja um monte de gente sendo fruto do milagre de Deus dentro da igreja, e você diz: não acontece comigo. E qual a sua disponibilidade? Porque nós não correremos atrás das bênçãos, elas vão nos alcançar. E como elas vão nos alcançar? Nós vamos fazendo a obra de Deus disponível nas mãos do Senhor, e as bênçãos de Deus vão nos alcançando, e é assim que acontece. E ir pelo caminho, fazendo a obra de Deus, está disponível na mão do Senhor. Os milagres vão acontecendo à torta e direito, e você é participante do milagre de Deus. Mas se não está disponível, vai só contar o milagre do coleguinha do lado. Quem quer ser disponível nas mãos do Senhor? Você consegue orar comigo? Senhor, eu quero ser mais disponível nas mãos do Senhor. Eu não quero ser morno. Em situações eu quero ser quente para aquecer corações. Em outras situações eu quero ser frio para refrigerar aquele que precisa. Mas morno eu não quero ser. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que o Senhor abençoe a sua disponibilidade em nome de Jesus. Amém.